Estamos de volta aqui na Comics. Vamos aprender mais sobre os quadrinhos e como eles influenciam a cultura popular. Fala para mim, os quadrinhos, como você mesmo disse, aqui na Comics, incentivam a produção independente, incentivam o pequeno produtor a criar suas obras. Existe uma... Eu lembro que eu ouvi já faz um tempo uma história de que a Comics ou foi uma produtora disso, ela imprimia, ela distribuía, ou tinha planos para fazer isso. Ainda existem esses planos de se transformar a Comics num polo de produção de quadrinhos nacional? Então, na verdade, assim, a loja ainda era dona, no caso, era o senhor Carlos Mann, que é o meu irmão, ele era o dono na época, ele criou uma editora chamada Ópera Gráfica, no começo de 2000, que publicou vários clássicos de quadrinhos, como Júlio Shimamoto, Zala, né, ele resgatou um material da década de 80 do pessoal, dos grandes mestres de quadrinhos brasileiros, e ele publicou esse material, publicou umas coisas mais novas que apareceram na mão dele. Isso quando ele, até 2010 mais ou menos, quando ele ainda tinha editora e ele resolveu mudar de mercado, situações na vida dele que mudou, e aí ele fechou a editora, né, publicava clássicos como Príncipe Valente, Fantasma, então ele gostava muito, e aí ele pegou, publicou esse material. Então teve essa época que foi esse material. A gente, nessa época, também montou uma distribuição para atender outras comic shops, para ter esse material no Brasil, pelo menos em lojas especializadas, que as tiragens eram menores, eram bem pequenas, eram entre 500 a 1000 exemplares, que era realmente para o mercado de colecionadores. Né? Hoje em dia, com a gama tão grande que tem de diversidade, né, naquela época não tinha, então ele queria criar até um diferencial. Então era um negócio também de criar um diferencial para a loja. Hoje em dia, com o mercado tem tanta coisa, a gente tem alguns diferenciais. A gente tem produtos exclusivos, tem um acervo que ninguém tem. Então, assim, a gente mudou, né? Não está atendendo mais a distribuição em outras lojas, mas continua realmente investindo em novos talentos, né? O pessoal aparece com produtos novos, o que a gente puder fazer para desenvolver o produto, acompanhar, até fazer ligação do cara com a editora. Entendeu? Então a gente, de outras maneiras, a gente trabalha, mas continua sempre apoiando. O interessante da Comics é que não só quadrinhos e artigos relacionados aos quadrinhos, eles também disponibilizam na loja material para criadores, livros de desenho, equipamento de desenho, e reúnem aqui no espaço da loja também desenhistas e aspirantes a desenhistas. Sempre foi um polo de produção e criação. Como começou essa ideia de ajudar e desenvolver essa nova geração de desenhistas no Brasil? Porque na verdade, assim, realmente a gente viu que o mercado nacional só vai se desenvolver se tiver produto mesmo e as ideias começarem a surgir, né? Então a gente viu que realmente precisava apoiar e talvez ajudar a desenvolver novos talentos. Que o Brasil tem desenhistas excelentes no mercado, né? Se a gente colocar nos últimos 20 anos, se eu colocar assim entre o top 10, nós vamos ter aí vários brasileiros no top 10 aí. Tanto da DC quanto da Marvel, dos maiores mercados de quadrinhos super-heróis do mundo. Então você tem a Mike Deodato, que é uma lenda, trabalha há 20 anos já para o mercado americano. Parece que não, mas o cara é contado entre os primos. Vamos dizer, ele tem contato de exclusividade com a Marvel, a maior editora do mercado americano no momento, né? Tem o Ivan Reis também, que trabalha para a DC Comics. E tem crescido cada vez mais, ou seja, realmente precisava de assim, ter esse apoio, né? A gente viu que, para ter, que nem você vê, hoje em dia nós temos vários, né, produtos saindo no mercado nacional, que o pessoal começou no mercado alternativo, que estão saindo hoje pelo Maurício de Souza, aquela série da Graphic Maurícios, são tudo cara que começou pela tangente, né? E se você vê o material de primeira, não perde nada para o mercado europeu, que seriam quadrinhos mais autorais, né, nem para o mercado americano. Tanto em estilo de desenhos, que cada um é legal que desenvolve seu próprio estilo, quanto em roteiro. Nos Estados Unidos, os quadrinhos são uma empresa enorme, que movimentam milhões de dólares e muitas pessoas. Aqui no Brasil, sempre existiu um pensamento de que quadrinhos eram para crianças. Isso começou a mudar, tanto que grandes livrarias disponibilizam, como se fossem livros, obras de quadrinhos. A Comics sempre investiu e acreditou nesse mercado. E diferentemente do mercado atual, que só começou a dar valor para os quadrinhos agora, a Comics sempre deu valor, estabelecendo o status de artes para grandes obras de quadrinhos. Vocês continuam acreditando nisso nos quadrinhos e disponibilizando várias obras, inclusive obras antigas, tudo. Quais os projetos para o futuro da Comics? Nós estamos
trabalhando com editoras aí, né, para justamente criar produtos especificamente exclusivos, que às vezes eles com contatos, que eles têm contratos às vezes com material americano e, por exemplo, não tem no Brasil, né? Então, ou porque eu não conseguiria ir direto através porque eles têm o contrato de exclusividade. Por exemplo, vai sair um álbum exclusivo Comics Panini, que é comemorativo chama-se Grandes Artistas da MED. E o primeiro é do Sérgio Aragonês. Entendeu? É um álbum de artista, um álbum de arte, vai falar sobre os 30 anos que ele trabalhou na MED e tal. Então é uma obra significativa para o mercado. E a gente começou e vai ser lançado agora esse mês de dezembro aqui no Brasil, exclusivamente para comics. Entendeu? Então, assim, o ano que vem estamos negociando outros projetos. Então sempre tem assim, querer ter produtos que valorizam cada vez mais os artistas, não só estrangeiros como nacionais. Que tem uma editora chamada Criativo, que já lançou o sketchbook do Mike Deodato. E agora está lançando do Will Conrad, que é um outro artista em ascensão. Ele trabalhou junto com o Deodato em várias edições dos Vingadores e foi agora desenhar para trabalhar para DC Comics. Então, a partir desse ano, vai ter outros projetos que estão para sair de outros artistas brasileiros que estão no mercado. Então, sempre tem essa ideia de desenvolver e ter o trabalho, como você disse, de trabalhar a história em quadrinhos não apenas como entretenimento, mas como arte. Nos Estados Unidos existem grandes feiras de quadrinhos, como a Comic Con, que reúnem milhares de pessoas em várias cidades, porque existem edições em várias cidades. Aqui no Brasil sempre foi difícil organizar uma Comic Con, mas a Comics organizou encontros em várias feiras que existem aqui na cidade de São Paulo para fãs de quadrinhos. No próximo bloco vamos comentar sobre isso. Fique ligado.